nesse caso de Israel específico, né? Bom, vamos para outra guerra que o mundo não freia na hora de acabar. Ele acaba várias vezes ao mesmo tempo. Guerra na Ucrânia. Trump diz acreditar em cessar-fogo após diretrizes de acordo serem definidas. Matéria de hoje no Opera Mundi. O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, disse nesta sexta-feira que as principais diretrizes para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia já foram definidas. A declaração foi dada em coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca, na semana em que o mandatário teve reuniões com os presidentes Putin e Volodymyr Zelensky para tentar encerrar o conflito de mais 3 anos no leste europeu. Trump disse que soube lidar com os dois cavalheiros e, por isso, chegar às conclusões de contornos de um acordo. Acho que teremos um cessar-fogo. O presidente ucraniano já acordou. Ele estava dormindo, brincadeira. O presidente ucraniano já concordou com uma trégua imediata de 30 dias, enquanto Putin aceitou apenas interromper os ataques à rede elétrica da Ucrânia por um mês. Para um cessar-fogo total, o Kremlin exige o fim da ajuda militar ocidental ao país vizinho. Parece justo, né? Também são brincadeira, não é justo não, não é justo não. A forma com que o Putin invadiu a Ucrânia é um absurdo, né? Somos contra invasões de soberania. Isso se aplica também à OTAN, né? Que tinha um acordo de não expansão e seguiu se expandindo. A Ucrânia era o limite para a Rússia. Também são incertas as garantias de segurança cobradas por Kiev contra eventuais futuras agressões russas. França e Reino Unido tentam construir uma coalizão de países dispostos a enviar tropas de paz, ideia que encontra resistência na Europa. Outra hipótese é mandar uma missão de paz sob bandeira das Nações Unidas, mas essa possibilidade foi criticada pelo próprio Zelensky na sexta-feira. Com todo respeito à ONU, não nos protegeria de uma invasão ou do desejo de Putin de voltar. Não vemos a ONU como uma alternativa a um contingente ou a garantias de segurança. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Segundo fontes europeias que acompanham as negociações, o envolvimento das Nações Unidas seria apenas uma parte do mecanismo que teria 4 níveis de segurança: capacetes azuis de países de fora da Europa, em uma zona desmilitarizada para observar o respeito à trégua, forças ucranianas, um contingente de países voluntários e uma salvaguarda dos Estados Unidos da América. Essa semana, Ucrânia e Rússia concordaram com cessar-fogo parcial depois que Trump negociou em separado com os homólogos. O presidente dos Estados Unidos disse que o acordo abrangia o não bombardeio de energia e infraestrutura. Nessa sexta-feira, Moscou declarou que a trégua pouparia apenas infraestrutura energética, enquanto Zelensky dizia que gostaria de incluir portos e ferrovias no acordo. A Rússia acusou a Ucrânia de violar o cessar-fogo parcial por causa de um ataque com drones a um depósito de petróleo que causou grande incêndio na quinta-feira, mas Kiev alega que o ataque ocorreu antes da conversa de Zelensky com Trump. Acreditamos que o regime de Kiev já violou o cessar-fogo proposto pelo presidente dos Estados Unidos, disse a porta-voz do Ministério das Relações russo, Maria Zakharova. Já Zelensky queixou-se dos ataques russos à infraestrutura, que incluiriam um hospital e equipamentos ferroviários. Ao mesmo tempo, os líderes europeus reunidos quinta-feira em Bruxelas concordaram em estudar novas sanções à Rússia depois das conversas com Zelensky, que participou por videoconferência. A única voz discordante foi a do presidente húngaro Viktor Orbán. Mais cedo nesta sexta-feira, houve uma explosão e um incêndio de grandes proporções em um centro para o transporte de gás russo para a Europa através da Ucrânia. A estação está localizada em uma parte da região de Kursk, que o exército de Moscou retomou dos ucranianos há 2 semanas. Moscou acusou Kiev de atacar a instalação, enquanto o país vizinho nega, dizendo que foram os próprios russos que a bombardearam repetidas vezes nas últimas semanas. Embora a maior parte dos países europeus tenha reduzido sua dependência do gás russo, países como Hungria e Eslováquia ainda compram e dependem dessa estação para ter fornecimento. Né? É a cara dos Estados Unidos ter atacado isso aí para poder ampliar seu mercado de venda de energia ali na Rússia.
Vamos lembrar que os Estados Unidos fez algo parecido com a Nord Stream, né? Que nada mais era do que um gasoduto que saía da Rússia para a Europa. E aí, depois que isso fez, a Europa teve uma crise energética muito sinistra, e os Estados Unidos estavam ali, calma, vida, tá de boa, eu te vendo, pô.